boca ardendo, boca queimando, várias partes da boca. Uma boa parte da população pode sofrer com a síndrome da ardência bucal ou boca ardente. Cerca de 1 a 15% da população pode sofrer com isso. São milhões de pessoas. Eu já tenho alguns vídeos falando sobre isso, mas esse eu quis enfatizar mais detalhadamente para você saber se sua síndrome da ardência bucal é primária, ou seja, ela é a causa principal, ou ela pode ser secundária a alguns fatores, entre eles diminuição do fluxo ou composição salivar, diabetes, doenças na tireoide, transtornos de humor, menopausa, entre outras causas. Certo? Então a gente tem a síndrome da ardência bucal primária e a secundária, e além disso temos outra classificação, que é a tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Nesse vídeo você vai entender as classificações em primária e secundária e também tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Porque, por exemplo, um tipo vai ter mais relação com deficiência nutricional, outro tipo mais relação com alergias, outro tipo vai ter relação mais com, por exemplo, menopausa, tá certo? Então eu vou explicar isso nesse vídeo, mas antes disso, gente, eu vou pedir você se inscrever no meu canal, para que você não perca mais nenhum conteúdo. E curte esse vídeo se você acha que é um vídeo relevante, interessante, e mais pessoas têm que saber sobre isso. Também vou te dar uma alternativa de tratamento, certo? Com um nível de evidência moderado e outras alternativas de tratamento que você só consegue com o acompanhamento profissional. Mas esse de nível de evidência moderado já tem alguns estudos saindo, é um fitoterápico que eu vou indicar para vocês nesse vídeo, tá certo? E também indicar onde comprar, porque algumas pessoas tiveram dificuldade para comprar. Então vamos lá, gente, as informações. Síndrome da ardência bucal ou da boca ardente é uma sensação de queimação persistente que pode ser em várias áreas da boca. Pode ser nos lábios, pode ser na bochecha, que é a mucosa jugal, pode ser na língua, dorso, ponta da língua, pode ser no palato, tanto anterior quanto posterior. Em alguns casos, as pessoas sentem arder até a garganta. Tá? Então, cada tipo vai ter uma localização comum de ardência e eu vou explicar isso para vocês. Ela é uma dor persistente por 4 a 6 meses, sem uma lesão aparente na mucosa. Então você não percebe um sinal de machucado na mucosa, você não percebe uma alteração na coloração, você não percebe nada que justifique que o paciente está sentindo aquela dor. E isso gera angústia nos pacientes, que muitas vezes isso é negligenciado quando eles procuram um profissional que não tem conhecimento sobre essa síndrome. Então o profissional não vê nada e fala, não, isso é coisa da sua cabeça, isso vai passar. E aí isso angustia mais o paciente, porque ele está sentindo, ela está sentindo, e não estão valorizando as dores, o sentimento que ela está trazendo para esse profissional. Então é importante a gente mostrar, informar isso para as pessoas. A proporção de pessoas que são atingidas pela síndrome da ardência bucal é a cada 7 mulheres, um homem atingido, ou seja, a maioria são mulheres que são atingidas e normalmente mulheres após a menopausa. Então existe a associação também da baixa do estrogênio com o aumento da síndrome da ardência bucal. Entre os motivos dessa baixa do estrogênio seria porque ele diminui a produção das camadas de queratinócito, então a pele fica mais fina, tanto na mucosa vaginal quanto na mucosa oral. Além disso, o estrogênio regula alguns neurotransmissores, como dopamina e serotonina, que agem também como moduladores da dor. Então, digamos, o limiar de dor da mulher pode diminuir. A gente sabe que a mulher é muito resistente à dor. Então, digamos que em vez de ela ficar muito resistente, ela fica resistente. Então ela reduz esse limiar de dor e aí outros estímulos podem gerar mais dor nessa mulher, tá? Falando, gente, sobre a síndrome da ardência bucal de causa primária, ela é um distúrbio neuropático. Ela é uma dor neuropática, principalmente nos ramos que inervam a região da boca, que é o ramo do nervo trigêmeo, certo? Trigêmeo porque ele tem 3 ramos, que a gente chama. Ramo oftálmico, ramo maxilar e ramo mandibular. E aí ele inerva a língua, inerva palato, inerva várias áreas da boca e essa dor é nessa região. Então pode ser uma dor seja semelhante à dor da neuropatia, neuralgia do trigêmeo, certo? Nevralgia do trigêmeo, ela é semelhante. Então é uma disfunção em fibras sensitivas, né? Que a gente tem fibras tipo C, fibras tipo alfa, fibras tipo beta, fibras tipo delta, que são fibras sensitivas. Algumas conduzem o impulso nervoso de dor mais rápido, outras mais lentas. E aí um distúrbio nessas fibras sensitivas, uma desmielinização, algum problema de condução, faz com que o paciente tenha espécies de curtos-circuitos nesses nervos e tenha essa dor neuropática. Isso seria uma síndrome da ardência bucal primária. Então não tem outra causa que gere a síndrome da ardência bucal. Ela tem causa primária. Isso é importante, gente, para a gente pensar no tratamento, certo? Porque a causa primária, o tratamento vai ser um, a causa secundária, o tratamento vai ser outro, certo? Então esse distúrbio
neuronal pode também ter uma hipossalivação associada a isso, porque é um distúrbio de nervos, inclusive nervos que vão inervar glândulas salivares. O paciente também pode sentir uma sensação de alteração do paladar. A mucosa dele vai estar, ou dela vai estar íntegra, então você não percebe nenhuma alteração aparente. E é um distúrbio frequentemente associado com estresse, ansiedade, depressão, questões de saúde mental. Geralmente ela é bilateral dos dois lados e é difusa. Então pode ser língua, palatos, lábios, e você não tem uma localização, digamos, preferencial. Certo? Essa é a síndrome da ardência bucal primária. E qual é o tratamento para a síndrome da ardência bucal primária? O tratamento para a síndrome da ardência bucal primária, como vocês sabem que é uma dor neuropática, vai envolver tratamentos para a dor neuropática. Então, quais são esses tratamentos? Padrão ouro é o clonazepam, que teve um resultado de uma redução de até 67% da intensidade da dor. Clonazepam é um benzodiazepínico, então ele age em receptores GABA, que são depressores do sistema nervoso. Então eles deprimem o sistema nervoso e os impulsos nervosos ficam mais lentificados. Inclusive esses impulsos nervosos que vão desencadear a resposta de dor, porque a dor é percebida aqui e ela tem que chegar lá no córtex para ser identificada e o paciente sentir. Então, normalmente, quando você utiliza o GABA, você diminui. Normalmente, o GABA pode ser local, mas também pode ser tomado via oral à noite, certo? Que é o benzodiazepínico, principalmente clonazepam, uma das linhas de tratamento. Você pode associar também com antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e nortriptilina. São antidepressivos que também agem na neuromodulação da dor. Então, você pode melhorar a resposta de tolerância à dor desse paciente utilizando esses antidepressivos. Você também pode associar com anticonvulsivantes, que são medicamentos que também vão diminuir esse curto-circuito dos impulsos nervosos dos nervos que gerariam uma resposta dolorosa, como, por exemplo, gabapentina, pregabalina, certo? E você pode associar com outras técnicas. O laser de baixa potência. O laser é utilizado em consultório odontológico e ele é uma luz. E essa luz, que no comprimento de onda do laser vermelho, né, de baixa potência, e também do infravermelho, que é uma luz que é comprimento de onda de nanômetros, ela vai agir em regiões de matriz energética das células e também vai, digamos, potencializar a resposta inflamatória sem exacerbar a inflamação. Então você consegue reduzir sinais de inflamação e melhorar o reparo tecidual. Então você consegue melhorar a capacidade de reparo em nervos que estejam com bainha de mielina danificada e reduzir sinais de inflamação que gerariam resposta à dor. Então você pode diminuir, digamos, mensageiros químicos que sensibilizariam as fibras C, por exemplo, que são fibras lentas de mensagem de dor. E isso ajudaria na terapia laser. Essas todas, gente, você sabe que vocês só conseguem com consulta no profissional, porque esses medicamentos são prescritos e precisam ter retenção de receita. Então, por exemplo, o clonazepam é um medicamento tarja preta. Quando é tarja preta, significa que ele tem tendência à dependência e tem tendência à tolerância. O que seria isso? Dependência é porque o paciente se torna dependente dele, e tolerância é porque o paciente pode precisar de cada vez doses mais altas, porque o corpo dele começa a tolerar. Por isso que normalmente ele é tarja preta e o receituário é azul, certo? Já os outros que eu citei para vocês, como gabapentina, pregabalina, nortriptilina, amitriptilina, travei. Esses são medicamentos que agem no sistema nervoso central e eles também precisam de uma retenção da receita, apesar de não causarem dependência nem intolerância. Mas precisam reter receita porque são medicamentos que agem no sistema nervoso central. Então esses aí vocês conseguem só com um profissional. A questão da laser terapia também. É um profissional habilitado em laser que precisa fazer esse tratamento em vocês. Aí, normalmente, vocês precisam se direcionar para o consultório odontológico. Mas como o objetivo do meu vídeo foi fazer com que vocês possam identificar as causas em casa e tentar maneiras que venham aliviar esses sintomas, eu vou indicar para vocês um fitoterápico que, em alguns estudos de meta-análise, randomizado duplo cego, controlado, ensaios clínicos, evidenciaram a melhora da resposta à dor. Então, um alívio para os sintomas de síndrome da ardência bucal, que foi a catuama. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A catuama, em estudos que utilizou ela, né, tanto em cápsula quanto em líquido, por 4 semanas, conseguiu ver uma redução da intensidade da dor, dividindo os grupos. Então, você fez o grupo que não tratou com nada, fez o grupo que tratou com catuama, fez o grupo que tratou, por exemplo, com ácido alfa-lipoico,
Ou fez outro estudo que tratou um grupo com catuama, outro grupo tratou com, por exemplo, clonazepam, e aí você foi comparando. Então percebeu uma redução da dor de até 55% nesses pacientes que utilizaram catuama, certo? Para vocês terem ideia, com clonazepam a redução foi em torno de 67%. Então, por ser um fitoterápico, gente, vocês podem tentar essa intervenção com catuama, utilizar 2 vezes por dia. Ele é um medicamento, um fitoterápico, na verdade, inicialmente idealizado para o tratamento de estafas mentais, mas percebeu que ele tem um alívio em alguns tipos de dores, sobretudo dores neuropáticas, tá certo? Os estudos evidenciaram isso. Então eu indico para vocês 2 vezes ao dia, certo? A posologia, vou deixar escrito aqui para vocês, tanto cápsula quanto xarope, certo? Para quem não estiver encontrando ou tiver dificuldade de encontrar, eu vou deixar aqui o WhatsApp da minha auxiliar, que eu tenho uma caixa que eu recebi quando eu falei que falaria sobre esse produto, me enviaram uma caixa. E aí eu tenho aqui disponível para vocês no link. Se vocês quiserem adquirir, vocês falam com minha auxiliar, não tiverem com facilidade para encontrar aí na região de vocês, que ela vai informar para vocês como faz para adquirir, tá? A catuama. E vamos continuar o nosso vídeo, gente. Agora sobre a síndrome da ardência bucal secundária. Quando ela é secundária, ela vai ser secundária a algumas consequências, né? Algumas patologias. Então vamos lá para os tipos. Cada tipo da síndrome da ardência bucal, que é tipo 1, tipo 2, tipo 3, vai ter relação com alguma alteração secundária, certo? Então ela vai ser secundária a alguma coisa. E eu vou explicar para vocês o que. Primeiro, a síndrome da ardência bucal secundária do tipo 1. Ela normalmente está ausente quando você acorda e ela começa a se intensificar ao longo do dia. Essa é a característica dela. Então, ao acordar, normalmente você acha que não tem mais dor, mas ao longo do dia ela vem se mostrando. Essa é a síndrome da ardência bucal secundária do tipo 1. Normalmente a localização é em ponta de língua, dorso da língua, que é a parte de cima da língua, palato anterior, na parte de cima, e também nos lábios. Essa é a localização da síndrome da ardência bucal secundária do tipo 1, certo? As causas que podem gerar essa síndrome da ardência bucal secundária podem ser menopausa, podem ser também hipotireoidismo, distúrbios da tireoide, podem ser má qualidade de sono, e você também tem que diferenciar ela da primária, tá certo? Da síndrome da ardência bucal primária. Então, normalmente essas são as causas. Então, chega um paciente com essa localização, lábios, ponta de língua, palato anterior. Normalmente a dor não está quando acorda e se intensifica ao longo do dia, né? Você vê que é uma mulher pós-menopausa. Aí normalmente o que é que você vai fazer? Você vai tentar identificar uma causa que gera ardência secundária. Então, por exemplo, solicito exames para saber como é que está a tireoide dessa paciente, como TSH e T4 livre. Solicito outros exames, por exemplo, relacionados a uma polissonografia para saber como é que está a qualidade do sono dessa paciente, certo? E posso ir vendo outras causas relacionadas a isso. Então, basicamente, a gente vai agir dessa forma, tentando diagnosticar algo primário que gerou a síndrome da ardência bucal secundária. Porque não tem como você tratar só a dor secundária se você não tratar a causa primária. Até porque é ela que está causando a causa secundária, entendeu? Sobre a menopausa, você não trata uma menopausa porque não é uma doença. Aí, se os sintomas da paciente forem frequentes e recorrentes, e ela, por exemplo, fogachos, sintomas depressivos, oscilações no sono, redução da libido, secura vaginal, e você perceber que isso está afetando a qualidade de vida dessa paciente, aí você pode, se ela estiver na janela de oportunidade e tiver os critérios clínicos, fazer uma terapia de reposição hormonal nessa paciente. Se não, você tem outras alternativas para manejar esses sintomas da menopausa. Tem antidepressivos, por exemplo, duais, como por exemplo fugiu da cabeça agora, desvenlafaxina, pode ser uma boa alternativa, paroxetina, e até alguns fitoterápicos, como por exemplo a isoflavonas, que são derivados da soja, que podem ter relação, uma redução nesses sintomas de menopausa, tá? Então essa foi a síndrome da ardência bucal secundária do tipo 1. O que é que eu pensei para ela. Depois eu vou falar o tratamento de todas, tá, gente? Já a síndrome da ardência bucal secundária do tipo 2, a ardência está presente logo ao acordar. Então, é aquela ardência do dia todo. Normalmente essa é a que eu recebo com uma certa frequência no consultório.
Ardência presente ao dia todo e as localizações. Língua, por toda a língua. Mucosa jugal, que é na bochecha por dentro. E também gengivas. Até as gengivas ardem nessa aí. Essa é a do tipo 2. Já essa do tipo 2 pode ter relação com deficiências nutricionais, transtornos de humor e questões metabólicas ou autoimunes. Então, vou explicar quais para vocês. Por exemplo, ansiedade generalizada, depressão, certo? Transtorno depressivo maior, mas também pode ter relação com deficiências de nutrientes como vitaminas do complexo B, como B12 e ácido fólico, zinco, ferro também. Pode ter relação também com causas locais autoimunes, como por exemplo a síndrome de Sjögren, que é o quê? Uma questão autoimune, a doença autoimune que ataca as glândulas salivares e glândulas lacrimais do paciente. Então o paciente pode ter olho seco e redução do fluxo salivar, que gera a ardência secundária. E também diabetes mellitus. Então, paciente com hiperglicemia, que é a glicose aumentada na sua corrente sanguínea, gera danos em fibras nervosas. Aliado a isso, existe uma inflamação crônica nesse paciente com essa hiperglicemia, um estresse oxidativo que acaba gerando redução da salivação, acaba gerando também alteração na composição da salivação e da microbiota bucal, porque sai mais glicose na saliva. Os danos aos nervos geram essa questão de danos na bainha de mielina dos nervos, que geram uma neuropatia diabética, que pode gerar o que a gente chama de dor na boca. Então você chega a essa paciente com ardência que começa desde ao acordar, dessa localização na língua difusa, gengivas, lábios, e aí eu vou pensar o quê? Vamos ver qual a causa que está gerando essa dor secundária. Então, solicito nutrientes dessa paciente. Primeiro, o hemograma. No hemograma já nos diz se tem a possibilidade de uma deficiência de vitamina B12, uma deficiência de ferro e etc. Então, peço um hemograma, peço vitamina B12, zinco, cinética do ferro, que a gente chama ferro, ferritina, saturação de transferrina. Veja também como é que está a vitamina C, porque a vitamina C é essencial para o ferro, e zinco. Veja esses nutrientes desse paciente, vitamina D também. Veja os nutrientes desse paciente. Depois disso, eu vou ver como é que está a glicemia desse paciente. Então, posso solicitar uma glicemia de jejum e uma hemoglobina glicada ou glicosilada. Ou posso pedir um índice Romaí, que é para ver se esse paciente tem uma resistência insulínica. Investigo, faço um questionário sobre transtornos de humor. Será que esse paciente tem uma depressão? Será que esse paciente tem uma ansiedade generalizada? Avalio o fluxo salivar desse paciente. Então, peço para o paciente fazer o índice de fluxo salivar em repouso em 5 minutos. Veja o pH da saliva desse paciente. Essas são questões que eu devo fazer, investigar, para depois pensar em uma síndrome da ardência bucal, certo? Até porque a causa primária tem que ser tratada para melhorar a causa secundária. Essa é a do tipo 2. E agora a do tipo 3. Essa do tipo 3, ela é bem intermitente e atípica. Então a pessoa pode ter ardência hoje, pode ficar 2, 3 dias sem ardência, pode achar que passou a ardência, daqui a pouco ela volta, e ela tem localização atípica. Então, nessa tipo 3, até a garganta pode arder. Então, pode arder garganta, pode arder a úvula, que é a região, aquele pinguelinho que tem ali antes da garganta. Pode arder palato, pode arder língua. E ela tem uma característica interessante, que ela é sempre unilateral. Até agora, a gente falou todas são difusas. Essa é unilateral, é só de um lado. E essa aí é a do tipo 3. Qual seria a associação primária para gerar essa consequência secundária na tipo 3? Essa pode ter relação com alergias de contatos. Então, por exemplo, quando o paciente faz uma restauração, faz uma coroa dentária, faz uma prótese, é um monômero, certo? É uma resina acrílica que é um monômero. Monômero é quando ela está molinha, que ela vai se transformar em polímero através de química, certo? Vai ter uma polimerização química térmica ou uma polimerização induzida pela luz. Se essa polimerização não for adequada, ela tem que ter uma polimerização ali acima de 70%, digamos assim. Se ela não for adequada, pode ter mais monômero. E esse monômero pode ser irritativo para as mucosas. Então essa pode ser uma causa. Então, uma prótese nova, uma prótese que não está corretamente polimerizada, uma coroa dentária nova, uma restauração recentemente feita, investiga isso. Restaurações metálicas como a de amálgama podem gerar reações liquenoides nas mucosas, por exemplo, em algumas pessoas, não em todo mundo. E isso gera ardência e desconforto na boca. Então você investiga, esse paciente tem restauração de amálgama, será se essa é a causa? Porque senão, gente, muita gente vai ter restauração de amálgama. Todo mundo vai estar aí olhando na boca, vai dizer que é isso que é a causa, vai querer estar trocando sem ter necessidade. Então, é isso.
Então, é uma prótese dentária com uma lima metálica, uma armação metálica recentemente feita que está gerando esse desconforto. Aí você também pensa em outras questões. É alergia alimentar a algum corante, a algum condimento, a canela, que esse paciente está comendo com uma certa frequência que antes não comia. São alimentos com mentol, é um enxaguante bucal, é um creme dental novo com alguma composição que não está fazendo bem para esse paciente. Então, essa é a investigação. E por fim, gente, após essas investigações, a gente vai pensar nos tratamentos. Como eu falei para vocês, a síndrome da ardência bucal é uma ardência na boca, uma dor persistente por mais de 4 a 6 meses, sem uma lesão aparente. E ela pode ser primária ou secundária. A primária eu já expliquei para vocês os tratamentos e vamos falar agora da secundária. A secundária vai ser baseada na causa. Como eu já expliquei para vocês, a gente investiga a causa de cada uma. Então vai ser uma série de exames que podem ser feitos, né? Interrogatórios, ver qual medicamento o paciente toma, qual medicamento pode ser substituído, quais hábitos de vida o paciente tem, o que é que pode ser melhorado, como é que estão as questões de saúde mental e etc. E agora vamos pensando nos tratamentos. Os tratamentos, gente, eles vão envolver causas. Então, por exemplo, já o paciente chegou com a síndrome da ardência bucal intensa, que já tinha tomado até morfina no hospital, que não melhorava, estava desesperada, e no meu consultório eu identifiquei que ela estava com a diabetes. A glicose dela estava de 360 no meu consultório. E aí eu comecei o tratamento para a diabetes nela e pedi para ela procurar um médico para fazer esse acompanhamento. Os sintomas melhoraram incrivelmente, certo? Já tive casos também de outros pacientes que tinham ardência na boca, frequente, persistente, isso incomodava muito, e que o diagnóstico foi síndrome de Sjögren. Por quê? A hipossalivação era persistente, os níveis de saliva muito abaixo da população normal. Quando a gente fez uma biópsia de glândula salivar menor, essa paciente tinha síndrome de Sjögren, por exemplo. É a terceira paciente com síndrome de Sjögren e tem uma quarta investigação. Aí, essa paciente, além disso, antes de chegar nisso, a gente fez série de investigação. Seria uma alergia a canela, alimentos? Seria uma estomatite aftosa recorrente? Por aí foi, certo? Os tratamentos são diversos, gente. O que é que tem de maior evidência para a síndrome da ardência bucal? Os primeiros que eu falei para vocês, na questão da condução do impulso nervoso, né? Então, anticonvulsivantes, antidepressivos tricíclicos, benzodiazepínicos, fitoterápico mais uma vez, catuama, certo? Por 4 semanas, 2 vezes ao dia por 4 semanas. Então, aqui, um desses tem 500 ml. Normalmente a pessoa usa 25 ml 2 vezes ao dia, dá 50 ml por dia. Vai dar por 10 dias. Então, para usar por 4 semanas, que dá meio que um mês, você tem que comprar 3 desses, certo? Ou veja a opção da cápsula, para ver o benefício que ele tem. Ele é utilizado como um estimulante do sistema nervoso, mas tem uma ação em neuroproteção, em condução do impulso nervoso, essas questões, por isso que geraram essas evidências. Eu vou deixar essas evidências para vocês aqui na descrição, se vocês quiserem ler, tá? Para não parecer que é um público que eu estou vendendo um negócio. Apesar de que vai ser vendido, mas, tipo, não é unicamente uma publicidade, certo? Na verdade, não é uma publicidade. É indicando para vocês, mas como eu tenho aqui, eu vou vender para vocês se vocês não encontrarem. Deixa eu ver outra questão que eu ia falar. Ácido alfa-lipoico também tem evidência que ele pode aliviar, ele tem um efeito potente antioxidante. A gente já produz, mas é uma quantidade maior com a suplementação. O paciente pode sentir alívio dos sintomas, né? Com ácido alfa-lipoico. Tem a capsaicina. A capsaicina é uma substância derivada da pimenta. E aí ela tem um mecanismo nas fibras do tipo C, sensitivas, que são muitas vezes responsáveis por essa condução de impulso nervoso de dor crônica. E aí essa capsaicina pode dessensibilizar as fibras do tipo C. E isso pode melhorar, tá? Então existem também medicamentos, em caso de boca seca, que vai estimular a salivação. Então pode ser cialogogos químicos ou mecânicos, por exemplo, extrato de abacaxi, ácido cítrico são químicos. Mecânicos, normalmente mordedores de silicone, vão estimular o arco reflexo do paciente, né, a salivar mais. Arco reflexo é de nervo, certo? Estimular a salivação. E também tem medicamentos que podem estimular a salivação, que aí normalmente a gente passa com acompanhamento, como por exemplo a pilocarpina, porque tem que ter um acompanhamento, porque ele pode ter alguns efeitos colaterais, tá? Observa também se o paciente não toma medicamentos que inibem a salivação. Porque tem medicamentos, por exemplo, a escopolamina, que tem no Buscopan, inibe a salivação, a Troveran inibe a salivação, e, por exemplo, antialérgicos, que tem
antihistamínicos podem inibir salivação. Então, alguns medicamentos inibem a salivação. Então, você observa hábitos do paciente para ir trocando isso, para ir melhorando os sintomas. O tratamento da síndrome da ardência bucal, gente, é um tratamento de acompanhamento. Então, por exemplo, quando o paciente marca comigo a consulta, eu já falo, olha, sem expectativas altas, porque o tratamento não vai ser uma intervenção que vai resolver. A gente tem que ir vendo melhoras e pontuando essas melhoras para a gente encontrar o caminho correto. Então, alguns exames vão precisar ser solicitados, alguns medicamentos precisaram ser trocados, algumas terapias precisaram ser associadas e o acompanhamento mínimo para o paciente com síndrome da ardência bucal é de pelo menos 2 a 4 meses. Porque você fica pensando, esse paciente está com essa ardência há anos, eu vou resolver uma consulta? Não é tão simples assim, gente. Eu quero conhecer meu paciente para conseguir resolver o problema dele, tá? Eu vou deixar o WhatsApp também daqui da minha auxiliar para quem precisar de consultas presenciais aqui em Recife ou teleconsultas para todo o Brasil ou brasileiros no exterior. Então, gente, muitas vezes a gente vai precisar do suporte de outros profissionais, por exemplo, inclusive, dependendo do tipo de síndrome da ardência bucal, uma acupuntura, uma terapia cognitivo-comportamental. E existem casos que até a terapia de reposição hormonal com estrogênio pode ajudar a melhorar os sintomas de ardência bucal, justamente nas pessoas que estão na janela de oportunidade, que tem critérios clínicos para isso, tá certo? Se gostou desse vídeo, gente, curte, se inscreve no meu canal, para não perder mais nenhum conteúdo a partir de hoje. E quem precisar da minha ajuda, estou aí à disposição. Para conhecer um pouco mais de mim, vou deixar meu site aqui para vocês, tá? E à medida que vão surgindo atualizações ou informações que eu não falei nesse vídeo, eu vou trazendo outros vídeos para vocês. Até mais!